Olá, tudo bem? Estamos começando o terceiro episódio do podcast Precisamos Falar de Tafonomia. No primeiro episódio, a gente falou sobre o que é tafonomia, dando uma visão geral. É a ferramenta que estuda como os fósseis são formados. No segundo episódio, a gente falou sobre os tipos de fossilização. E hoje a gente vai identificar quais são os melhores fósseis. Eu sou o jornalista Luiz Gustavo Machado, mediador de conteúdo desse podcast, e comigo está o especialista no assunto, o professor Fernando Dertal. Professor, defina o que são melhores fósseis. Bom, melhores fósseis significa que a gente está qualificando, estabelecendo um ranking de qualidade de fósseis. Então, os fósseis com melhor qualidade de preservação, os melhores, são justamente os fósseis que preservam com mais detalhe como o organismo era quando estava vivo. Então, o organismo, quanto mais rico estiver em morfologia, quanto mais estiver preservando os tecidos, principalmente tecidos moles, além das partes duras, melhor vai ser o fóssil. O melhor tipo de fossilização é aquela que preserva o organismo de preferência inteiro, e original, sem o mínimo de alteração original. E isso acontece nas fossilizações com âmbar. Fósseis preservados em âmbar, sem dúvida, estão entre os melhores que existem, justamente porque o organismo preserva praticamente congelado no tempo, numa estrutura totalmente inerte, que é o âmbar, uma resina vegetal, produzida por algumas plantas, como estratégia de defesa da planta. Então, eventualmente, algum organismo fica preso nessa resina enquanto ela ainda está semi-sólida, está mole, e depois que a resina cristaliza, ela fica intacta e ela pode ser acumulada em alguns locais, e depois de muitos milhões de anos é possível encontrar o organismo original preservado, praticamente sem alteração. Então, esses são os melhores fósseis. Mas é fácil encontrar fósseis em âmbar? Aqui no Brasil, por exemplo, ou no dia a dia do teu trabalho, é fácil encontrar? Não, é extremamente incomum. São poucos lugares no mundo que têm depósitos com âmbar fossilífero, tem uns 3 ou 4 principais locais no mundo. Além disso, só as plantas superiores, os vegetais superiores que produzem âmbar, então não tem fósseis de âmbar de todas as idades, isso restringe um pouco mais. Então, esses 4 locais no mundo, um dos mais antigos, ou melhor, um dos que tem os âmbar mais antigos, ficam na antiga Birmânia, Myanmar, onde se encontram depósitos com âmbar fossilífero de vários organismos de até cerca de 99 milhões de anos. E nesse local é interessante porque 99 milhões de anos, isso é Cretáceo, nesse período muitos fenômenos biológicos estavam acontecendo. Então as próprias plantas com flores, os angiospermas, estavam diversificando, os insetos, que hoje são o grupo dominante no planeta, o grupo que mais tem espécies no planeta, hoje estavam diversificando. Então, o âmbar no Myanmar, ele registra praticamente uma fotografia do que estava acontecendo naquele período, que era um período particularmente importante para a forma como a vida se apresenta hoje. Como esses fósseis são muito importantes cientificamente, lá naquela região, as pessoas que encontram os fósseis, os mineradores de âmbar fossilífero do Myanmar, que fica próximo à fronteira com a China, eles vendem esses âmbares em feiras, tudo bem. Só que eles já conhecem quais são aquelas peças mais ordinárias, mais comuns, vendem por um preço qualquer, como um souvenir, para turistas, visitantes. Mas eles já conhecem também os fósseis diferentes. Quando aparece alguma criatura muito diferente, muito estranha nesses fósseis, eles já deixam separado nessas feiras, e só algumas pessoas que pagam muito caro é que conseguem acesso a esses fósseis. Ou seja, existe um mercado negro de fósseis de âmbar associado a esses depósitos de Myanmar, e claro que só algumas justamente pessoas, porque são incomuns de encontrar no mundo. Muito raros. Então existem algumas pessoas que têm acesso a recursos financeiros e pagam, às vezes, milhares, dezenas de milhares de dólares por pequenas peças, e essas peças são descritas por cientistas que tiveram um recurso financeiro para poder descrever um fóssil extraordinário, justamente de uma idade... Além do âmbar,
tem outro tipo de fossilização que pode ser classificada como a melhor ou melhor, teria outro tipo de preservação que nós poderíamos classificar como dentro desse grupo de melhores fósseis? Sim, esse grupo de melhores fósseis a gente chama costumeiramente em paleontologia de fósseis excepcionais, fossilização excepcional. São vários tipos de fossilização excepcional, fósseis extraordinários. Âmbar é o melhor deles, mas um dos segundos melhores tipos de preservação excepcional é quando, além dos ossos e outras estruturas mineralizadas, também tem preservação de tecidos moles. Um exemplo é preservação de pele, penas, né, no vertebrado, num dinossauro, por exemplo, com penas. E isso a gente tem em outros locais do mundo, vários locais do mundo, China, Alemanha, Estados Unidos. Tem no Brasil, a gente tem um afloramento bem famoso, mundialmente famoso, na Chapada do Araripe, na formação Crato, né? Fica na divisa do Piauí, Ceará e Pernambuco. E nessa formação Crato, também de cerca de 100, né, um pouco mais de 100 milhões de anos, né, de novo, um período em que estava acontecendo muitos fenômenos biológicos, a gente tem muitos fósseis extraordinários. Então tem fósseis de insetos também, né, muita diversidade de insetos preservados, tem fósseis de muitas plantas, inclusive angiospermas, plantas com flores, quando elas estavam começando a diversificar. E, é claro, né, período Cretáceo, a gente tem fósseis de dinossauros nesse local. Sim, mas aí eles não são, eles são preservados em quê? Eles são preservados não em âmbar, mas eles são preservados em calcário. Lajes de calcário, uma rocha carbonática, né, um calcário, finamente laminado. Então, entre cada lâmina do calcário é possível encontrar o inseto, ou a planta, ou o dinossauro, né, comprimido, mas com as suas partes moles preservadas. Por exemplo, tem fósseis de flor, tem fósseis de cogumelo. Né? Cogumelo até é curioso, porque os fungos são decompositores, então eles são os piores inimigos da fossilização. Então é o cúmulo da ironia fossilizar um cogumelo. Então tem fósseis de cogumelo. E um dos fósseis extraordinários que se encontra no Crato são fósseis de dinossauros, mas não são simples dinossauros. São dinossauros com penas. Recentemente, só, não faz algumas décadas que se conhece penas nos dinossauros, e o fato de os dinossauros terem penas faz a gente poder associar eles com a origem das aves, né, que também tem penas. Tem um fóssil em particular no Crato, que aparece, né, foi encontrado na Chapada do Araripe, na formação Crato, que ele é justamente um fóssil de um estágio primitivo na evolução das aves. O nome dele, informal por enquanto, é o Birajara jubatus. Esse fóssil foi ilegalmente obtido na formação Crato. Ele foi roubado, portanto, da formação Crato por cientistas britânicos e alemães e ficou depositado por muitos anos no museu na Alemanha. Só que desde 1942, o Brasil tem legislação dizendo que os fósseis são patrimônio da União. Né? Os fósseis pertencem à União. Eles pertencem como um patrimônio cultural da União. Então, absolutamente tudo que é extraído de debaixo da terra pertence à União, e a União tem que dar uma concessão para explorar. Né? Então, precisa haver uma permissão para ter esse fóssil e os outros recursos. Esse fóssil não passou por isso, ficou na Alemanha por muito tempo. E lá eles se justificavam que esse material tinha sido coletado antes dessa legislação, mas isso não é verdade, porque antes não era tão fácil vir para os locais aqui no Brasil. E esse roubo desse fóssil gerou uma discussão bem grande sobre colonialismo científico. Né? Então, países tipicamente colonizadores, né? Por exemplo, a Alemanha, Inglaterra e outros, vão num país tipicamente colonizado, por exemplo, o Brasil, removem algum recurso natural, algum patrimônio desse país, né? Por exemplo, o que a Inglaterra fez com os egípcios, né? A maior parte das coleções de múmias está na Inglaterra e não no Egito.
Então, isso acontece também do ponto de vista científico. Os colonizadores vêm, removem patrimônio científico, se aproveitam desse patrimônio, né? Então, esse fóssil havia sido descrito por cientistas alemães, britânicos, um fóssil brasileiro, eles tiveram que dizer que era um fóssil brasileiro, obviamente, né, para dizer a idade exatamente, a localização, e se percebeu que foi um fóssil roubado. Então, todo o contexto associado à descrição desse fóssil, Birajara jubatus, era um contexto que partiu de uma ilegalidade. Uhum. Então, isso gerou um movimento, e nesta semana, ontem, esse fóssil finalmente foi devolvido para o Brasil. Ele chegou ontem de volta para o Brasil, depois de um longo processo de uns 2 anos de discussão, Ministério de Relações Exteriores do Brasil, da Alemanha, para devolver o que é patrimônio brasileiro e que havia sido roubado. Cientificamente falando, como o artigo científico onde descreveu-se esse fóssil teve que ser removido da revista por questões éticas, a gente conhece o nome da criatura, só que é uma nomenclatura informal, porque a nomenclatura tem que estar descrita cientificamente e publicada. Esse trabalho foi despublicado, né? Por causa dessa ilegalidade associada. Então, os melhores tipos de fossilização, eles muitas vezes estão associados à ganância, né? E os cientistas não estão isentos de ganância, porque cada um quer descrever o fóssil mais extraordinário, o fóssil mais antigo, e os colonizadores vêm, removem esses fósseis extraordinários quando eles estão em outros países. Bom, nesse episódio a gente falou sobre os melhores fósseis. Deu para perceber que essa classificação de qualidade ela está associada à forma de preservação. O professor ainda abordou aspectos políticos envolvendo essa classificação de melhores fósseis. A gente vai continuar tratando disso em outros episódios e falando ainda mais sobre tafonomia. Até o próximo episódio, pessoal.